Aqui! Ô, grava aí, velho! Ô, os caras estão tirando bala de borracha na gente aqui, velho! Ô, você violência aí, presa? É, na gente aqui, velho! Olha lá, ó! Grava, Daniel, grava! Vai, vamos voltar, Daniel, 1 minuto e meio! Então, os caras estão bem aqui na nossa frente! Bom, como a gente viu nessas imagens, o povo está de volta às ruas. Ontem, manifestações em 11 capitais tumultuaram a vida de quem voltava para casa no fim da tarde. Até que ponto essas manifestações são legítimas? Para comentar esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o advogado Paulo André Trindade, advogado criminalista. Doutor Paulo, obrigado pela sua participação. Boa tarde. Começo te perguntando, essas manifestações, todas as manifestações são legítimas? Boa tarde, Fred. Nós não podemos generalizar todas as manifestações são legítimas. Nós reparamos ali nas imagens que há uma natureza distinta entre aquelas efetivamente que são de protesto para uma melhoria e aquelas que servem de vandalismo. Salvo engano, se nós voltássemos os VT, você veria que estaria queimando pneus. Aquilo não é legítimo. Então, nós temos um direito constitucional assegurado, que é a manifestação, a liberdade de manifestação, isso é consolidado e é uma cláusula pétrea. Até este ponto não tem problema nenhum. Mas aí existe um linear. Até onde nós poderemos caminhar para avançarmos para um protesto legítimo ou um abuso de poder ou abuso do próprio direito constitucional de exercer a manifestação. Essas manifestações, doutor, vêm desde a semana passada e a gente tem visto que elas ocorrem nos grandes centros, né, geralmente na tarde para o fim da tarde, onde muita gente está voltando para casa. A gente viu em São Paulo ontem o trânsito, para variar, deu um nó. Fechar ruas e avenidas. Isso não fere o direito de ir e vir desse pessoal que está voltando para casa, que não está participando da manifestação? É complicado porque o Estado Democrático de Direito, onde nós vivemos, nós temos vários princípios. Eu tenho, de um lado, um princípio constitucional da livre manifestação e o outro princípio constitucional que você acabou de citar, da liberdade de ir e vir. A questão é ponderarmos até o que limite que nós podemos assegurar numa balança que eu tenha o meu direito de ir e vir prejudicado em detrimento, em razão de uma manifestação desordenada e muitas vezes violenta. O inciso 16º do artigo 5º da nossa Constituição prevê que essas manifestações possam ocorrer desde que previamente avisadas. No caso onde ela não é previamente avisada, o que a polícia pode fazer? Na verdade, esse inciso 16 do artigo 5º, nós estamos diante de uma norma constitucional de eficácia plena. Significou o quê? Nós temos o direito da manifestação. Isso, ninguém contesta isso. Mas qual é o limite? Eu preciso de um aviso prévio da autoridade, uma organização da autoridade para que isso ocorra? Na verdade, Fred, quando nós estamos diante de uma manifestação, o Estado apenas organiza. Eu não tenho um prazo para que o Estado faça essa organização. Esse aviso prévio, ele só vem para que a segurança pública organize e evite depredações. E aí possa você equilibrar tanto quem está indo e vindo, como nós comentamos, quem está se manifestando. Então, esse aviso prévio ele não tem previsão legal, ele apenas tem uma organização para que todas as forças possam harmonicamente se equilibrar. Tá certo. A gente tem uma reportagem aqui, doutor. Essa onda de protesto dos últimos dias tinha como foco principal a redução da tarifa do preço das passagens de ônibus, né, do transporte público. Mas, conforme foi ganhando força, tomou proporções maiores e passou a incluir gritos de descontentamento com várias outras causas. Em São Paulo, a violência foi manchete nos principais jornais do país.
Alguns manifestantes foram presos, acusados de atos violentos. Mas eles criticaram a forma como os policiais agiram durante o protesto. Em Brasília, a abertura da Copa das Confederações no último sábado também foi marcada por protestos. Desta vez, as críticas foram contra os gastos do governo com o evento. Na sexta-feira, os manifestantes queimaram pneus na porta do estádio Mané Garrincha. De acordo com este sociólogo, o motivo desses movimentos que ocorrem por todo o mundo está na crise econômica mundial. A crise, ela tomou uma dimensão pouco vista nas últimas décadas. Ou seja, o problema que as pessoas estão enfrentando no cotidiano é tão grande, é tão grave, que elas começaram a vir à tona de uma maneira muito forte. Com a globalização e o avanço das tecnologias, os movimentos têm ganhado força e agilidade. As pessoas elas estão podendo ouvir vozes que não eram ouvidas antes. Elas estão podendo encontrar pessoas que elas não encontrariam há 20 anos atrás. Ou seja, aumentou também a capacidade de organizar e de mobilizar o conjunto da sociedade. Influenciada pela mãe que lutava pelos direitos das donas de casa, Leiliane participa de movimentos sociais desde os 10 anos de idade. Participo de movimento estudantil, participo do movimento em defesa de Brasília, que foi criado por vários urbanistas da cidade, com a ajuda, dos urbanistas da cidade. Participo do movimento Ficha Limpa. Eu sou daquela geração que veio dos caras pintadas, do Fora Collor, e que permanece no movimento social até hoje. De acordo com ela, é importante as pessoas irem às ruas em busca dos seus direitos. Você exercer a sua cidadania, que diz respeito à fiscalização e ao controle social, que não cabe só ao parlamento, mas ao cidadão, porque o que é feito na cidade pelo Estado é feito com dinheiro do contribuinte. Então, cabe a gente participar do que vai ser feito na cidade e fiscalizar. Doutor, como a gente viu aí nessas reportagens, vou tentar explicar o direito individual e o direito político. No caso desses movimentos, se houver uma penalidade para alguém, o direito político pode sobrepor ao direito individual e aí os líderes, as cabeças que pensam esses movimentos, podem ser punidas? Na verdade, quando você está diante de dois poderes, tanto um político como um individual, você vai ter que verificar se essas ações são orquestradas para intimidar ou para retirar alguma coisa, aí pode sobrepor o político, mas lembre-se, mesmo que você defina que o poder político tem essa capacidade de sobrepor o individual, isso não significa que em um outro momento ou em outra ocasião o individual não pode sobrepor o político. Quando nós estamos diante de direitos constitucionais, sempre ponderar. Equilíbrio. Hoje, pelo que nós estamos verificando nas imagens, perfeitamente nós estamos diante de uma movimentação política, social, de cidadania, como foi dito aqui, que vem prevalecendo. Isso vai ganhando proporções, principalmente em razão da globalização e do meio de comunicação. Isso não significa que em um outro cenário eu não possa ter um direito individual sobrepondo o político. Então, sempre vai depender do caso concreto. Hoje, de fato, o político está preponderando porque determinadas manifestações elas estão com esse caráter de saúde, de cidadania, caráter de educação. Então, por essa razão, hoje a gente tem um grupo sobrepondo. Tá certo. A gente viu que ao longo dessas manifestações, foram 5 já em São Paulo, 3 no Rio, 2 em Belo Horizonte, 2 aqui em Brasília, mais de 250 pessoas foram detidas. E algumas delas, jornalistas que estavam lá trabalhando e não se manifestando. A polícia também tem pegado pesado nesse sentido? Ou não? A pergunta é problemática, Fred. Mas é assim, nós temos que verificar que quando você está diante de uma questão que envolva multidão, não é simples você separar quem está trabalhando do jornalismo ou de quem realmente está manifestando, porque levantou alguma bandeira de saúde, de educação, daquele que está infiltrado dentro do grupo para depredar. Fato é que quando você está diante de um contexto desse, você não consegue. E a polícia atua automaticamente. Aquele que está na frente dele, ele vai prender. Mas isso não significa que nós vamos desenvolver
posteriormente para uma ação penal. Porque você verifica que o jornalista, de fato, estava só envolvido naquela multidão e não depredando e sequer criando embaraço para a polícia. Mas na hora da multidão, a ação é praticamente uma ação objetiva. Te perguntei isso, doutor, porque a gente tem ouvido muito aí dos manifestantes, principalmente lá de São Paulo, que eles foram detidos simplesmente para averiguação. Eles não foram, eles chegaram nem para a delegacia, simplesmente para mostrar RG, aquela coisa de praxe, né, de averiguação na rua. E eles disseram que tiveram os direitos violados por isso, sendo que, segundo, né, o que eles dizem, as pessoas não precisavam ser levadas à delegacia só simplesmente para terem o RG averiguado. Isso podia ser feito ali no local. E eles disseram que foram detidos, uma forma de retirá-los das manifestações. Isso também não pode acontecer, né? Hoje, em razão da Constituição de 88, nós não temos prisões por averiguações. Então, quando eu estou diante desse contexto, eu não posso ter uma prisão por averiguação. Se há, realmente, muitas vezes a gente pode camuflar uma espécie de retirada. E se houve, eu tenho um crime de abuso de autoridade. Por isso, quando você está diante de um fato, de um tumulto, não é simples. Eu preciso separar o que está acontecendo, se é um tumulto, se é uma depredação, ou se eu estou eliminando um direito individual de manifestação a pretexto, e aí entra o abuso de autoridade, de averiguação. Na Constituição de 88, isso é impossível. Hoje, só quando eu tenho indícios de um crime definido como crime, aí eu posso ser retirado. Aí, no caso, então, esses direitos estarão sendo violados, né? A gente tem mais algumas imagens aqui, doutor Paulo, de depredação. Isso aconteceu ontem aqui em Brasília, aconteceu em São Paulo. A gente chega a ver que aqui em Brasília não houve, de fato, uma depredação, mas os manifestantes tentaram invadir o Congresso Nacional. A gente está vendo aí imagens, eram cerca de 2.000 pessoas, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, e eles gritavam palavras de ordem, tentaram invadir, a polícia teve que aumentar o patrulhamento ali, teve que reforçar a segurança. Nesse caso, até aí, tudo está válido? Até a gritaria, a manifestação está válida. Nós temos que considerar que Brasília é um patrimônio cultural da humanidade. E isso pode, em determinada circunstância, refletir várias consequências, como, por exemplo, um crime ambiental contra um patrimônio histórico. E aí você tem, a partir desse momento, você termina aquele limite e começa o direito do Estado. Aí o Estado começa a intervir. Aí já são imagens agora do Rio de Janeiro, ali na Cinelândia, próximo também à Assembleia Legislativa, que teve os muros pichados, quebraram alguns vidros. Isso, depredação do patrimônio. Que tipo de crime que eles podem ser incluídos aí nesse caso? E queimaram carros também. Poucas pessoas têm esse conhecimento, Fred, mas quando eu estou em crime contra o patrimônio público, e principalmente como aqui em Brasília, e lá na Assembleia, ali na parte do Rio de Janeiro, você tem um crime ambiental, porque são patrimônios tombados. Mas a questão é sempre a gente deixar bem pontuado, nem favorável nem contrário, sempre um limite. Nós temos que encontrar uma fórmula onde eu posso exercer o meu direito e o Estado também pode conter o abuso do exercício daquele direito. Não é uma fórmula simples, mas na hora que nós encontrarmos, todos estarão legitimados. A gente chega lá. Doutor Paulo André, obrigado pela sua participação. Até uma próxima, viu? Boa tarde, Fred. Obrigado.